Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um NataCast. Estamos por aqui e eu sei que Deus tem algo muito forte e poderoso para o seu coração. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreva, apertando o botão vermelho aqui abaixo, ativando as notificações, para não perder nenhum episódio que é postado aqui semanalmente para a edificação da sua fé. Espero que você esteja bem e que esse conteúdo seja de grande valia para o seu coração. E eu tenho certeza que vai gerar transformação sobre a sua vida. Então hoje eu quero falar sobre dois assuntos tão importantes. E eu falo assim, dois assuntos. É dois em um. A gente fala de um e de outro, é como se falasse da mesma coisa. Eu quero falar hoje sobre posicionamento e atitude. Peço para que você pegue a sua Bíblia Sagrada, pegue papel e caneta. Eu também estou aqui com papel e caneta, porque no meio, dos vídeos e tudo, sempre desce algo novo. Então, se em algum momento o Espírito Santo de Deus conceder algo novo, eu já estou com o papel e a caneta para anotar. Porque deixa eu te explicar um negócio. As revelações de Deus, elas vêm e vão. Elas vêm e passam. Então, se você não anotar, você acaba esquecendo. Então, por isso é muito importante. Sempre que você tiver uma revelação nova, algo novo que chamou a sua atenção, vá e anote no caderno, para que você possa olhar outras vezes e se relembrar e não esquecer, certo? Então quero falar sobre posicionamento e atitude. Esse assunto queima dentro do meu coração. Já falei muito sobre isso desses anos para cá, e é algo muito importante sobre a nossa vida. E eu creio que essa palavra, esse conteúdo vai ser direcionado totalmente ao seu coração. Pega a Bíblia, Josué capítulo 1 e versículo 7 em diante. Josué capítulo 1 e versículo 7 em diante. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu li o capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. O personagem chamado Josué, ele é uma figura muito forte para falar sobre posicionamento. Porque aqui neste momento em que Josué está desanimado, ele está desposicionado. Ele estava estacionado, paralisado, fora da posição que Deus havia chamado ele. Ele estava distante do lugar onde Deus havia determinado que ele seria um grande líder. E o que Deus vai fazer? Deus vai aparecer, se manifestar para animar Josué e incentivar ele a ir para o posicionamento e ter atitude. Porque, aliás, ele estava parado, ele estava retido, triste. E por que a tristeza de Josué? Deixa eu te explicar.
Moisés havia acabado de morrer. Moisés, o grande líder aí também, que abriu o Mar Vermelho, fez água brotar da rocha, foi através dele que maravilhas aconteceu em meio ao deserto. Moisés morreu. E agora o cargo de liderança de Moisés estava sendo passado para Josué. Então imagine você, assumindo um cargo de liderança de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem chamado Moisés. Imagina o peso da responsabilidade. Eu não julgo o Josué, porque eu imagino o tamanho, peso, pressão que ele estava suportando e lidando naquele exato momento. Que pressões Josué estava enfrentando? A pressão de assumir o cargo mais importante de Israel. A pressão de ter que conquistar o povo da mesma maneira que Moisés conquistou. E você sabe, o olhar do povo. Não tem ninguém igual o Moisés, não. Josué está vindo aí, vai assumir, mas eu não acredito nele, não. A falta de credibilidade por falta de resultado ainda. Porque não havia nada para o povo olhar e dizer, grande líder, homem de Deus. Não, Josué ainda precisava construir a sua história. Então olha tudo que estava passando dentro da cabeça dele. Por ter perdido o seu maior referencial, porque Moisés era o maior referencial de Josué. Josué andava em todo o tempo com Moisés. Aonde Moisés ele se dirigia, Josué acompanhava os passos de Moisés. Quando Moisés sobe para ficar no monte lá aos 40 dias, ele sobe junto e chega lá numa parte que Moisés fala, fique aqui e para cá eu vou continuar. Josué não saía de perto de Moisés. Ele aprendeu, ele viu os hábitos. Moisés foi um grande mentor sobre a vida de Josué. E no momento que Moisés morre, isso é um grande abalo. Josué está de luto. Só que tem um problema. Ele está desposicionado. E não é por causa que Moisés morreu que agora acabou a vida. Que agora ele não vai mais fazer nada. Era dessa maneira que ele estava. Moisés morreu, acabou tudo. Foi-se aí o grande líder. Mas Deus vai descer do céu para dizer, Josué, levanta, rapaz, porque Moisés está morto, mas eu estou vivo. Moisés está morto, mas tem um povo para você levá-los aonde eu quero que eles cheguem. Tem um povo que eu preciso conduzir, eu preciso de você. Eu vou te usar. E talvez Josué podia olhar para ele e dizer, eu sou menos preparado para isso. Eu sou menos capacitado. Não tem nenhuma demonstração ainda. Por que o Senhor quer me usar? Eu quero te usar. E eu quero falar para você que está aqui me assistindo, talvez você se acha um ninguém. Talvez você se acha que não tem a capacidade devida para viver o propósito de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer que Deus te escolheu. Deus escolheu você. Você é escolhido de Deus para uma grande obra. É um chamado de Deus que está sendo trazido hoje aqui. Se você está assistindo esse vídeo, Deus está te chamando. É tempo de se posicionar. É tempo de posicionamento. É tempo de atitude. Da mesma maneira que Josué estava, quantos não estão hoje? Quantos que estão estacionados dizendo, no passado acontecia isso, isso e aquilo. Não acontece mais essas coisas. Não acontece mais milagre, não acontece mais libertação, não acontece mais salvação, ninguém mais se converte. E eu quero dizer que Deus está mandando você se posicionar, porque Ele quer fazer na nossa geração. Deus estava dizendo, Moisés, da mesma forma que eu fui com Moisés, ou melhor, Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés,
eu serei contigo sobre a terra. Deus estava disposto a fazer sinais através de Josué. E Josué nem podia imaginar, logo à frente na sua história, ele seria aquele que derrubaria as muralhas de Jericó, que oraria e o sol e a lua pararia. Não. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, logo na frente, mas é necessário se posicionar. Josué tem muralhas para derrubar. Josué tem inimigos que você vai enfrentar e eu vou colocá-los todos debaixo dos seus pés. Tem um texto bíblico no livro de Josué, que Josué chega diante do povo, diante dos soldados, e ele coloca o inimigo no chão e pisa no pescoço. E ele diz assim, assim será com todos os inimigos, estarão debaixo dos nossos pés. Olha o destrinchar e desenrolar da história do homem. Mas tudo por causa do posicionamento e da atitude. Eu quero dizer para você hoje, você que está me ouvindo aqui agora, que se você não tiver atitude, que se você não se mover, a sua história não vai se desenrolar. Não tem como Deus fazer se você não fizer. Deus, ele faz tudo menos a sua parte. Deus, ele está disposto a mover os céus, a terra, pela sua vida, mas é necessário você ter posicionamento e atitude. Eu quero dizer que Deus, ele te levantou no meio da sua casa, no meio da sua família, na sua igreja, no bairro, na cidade onde você mora, para ser um grande líder. Deus te levantou para ser coluna. E como é que um líder anda cabisbaixo por aí? Josué, por que você está aí? O povo está olhando para você. Você é líder. E está chorando, demonstrando fraqueza. Eu quero dizer, Josué, uma grande lição de liderança para você. Você nunca vai se esquecer disso. Josué, se você andar de cabeça baixa por aí, o povo também vai andar. Josué, se você andar triste por aí, o povo também vai andar triste. Você é o maior exemplo. Josué, você é o maior exemplo. Se o povo olhar para você nessa situação, como já tem alguns olhando, todos vão se desanimar. Todos vão se estacionar porque você é o exemplo. Isso aqui é muito forte. Existem pessoas que estão olhando para você, você é um exemplo para elas. Deus te levantou como um líder. E Deus está dizendo, até quando você vai andar por aí prostrado, cabisbaixo, andando de cabeça baixa, desanimado, triste, achando que tudo acabou, que tudo terminou? Deus tem sinais para fazer sobre a sua vida. Ainda nem começou a sua história. Ainda nem começou o que Deus vai fazer através de você. Deus está te chamando. Não começou ainda. A obra que Deus tem na sua vida é algo extraordinário, é algo grande. E Ele te chama para se posicionar. Líder tem que estar posicionado. Líder não pode andar de qualquer jeito. Não pode andar de qualquer maneira. Não pode andar com qualquer roupa. Não pode se assentar em qualquer mesa. Não pode. O líder, ele tem hábitos diferentes. Ele pensa diferente. Quando ele está no meio do povo, ele age de uma forma diferente, porque ele é líder. E liderança não tem nada a ver com chefia, com mandar, não. O líder, ele lidera pelo exemplo.
Liderança está totalmente ligada com ser exemplo. Tem uma frase por aí que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se você tem filho, filha, você pode falar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não for o exemplo, eles não vão te ouvir. O seu exemplo, ele tem mais poder do que as suas palavras. O seu exemplo tem mais poder do que aquilo que você fala. Liderança é sobre ser exemplo. Liderança é sobre ter uma posição diferente. E Deus quer que você assuma a sua posição de liderança. Você não é como todo mundo. Você não nasceu para ser como todo mundo. Você não nasceu para agir igual a maioria. A maioria não quer buscar a Deus, a maioria não quer servir a Deus, a maioria não quer ser usada por Deus, a maioria não quer compromisso com Deus. Deus não te chamou para ser a maioria. Deus te chamou para fazer parte da minoria que faz a diferença. Deus te chamou para fazer parte da minoria que é cheia do Espírito Santo. Josué. Posicionamento, Josué. Posicionamento. Chega de andar cabisbaixo por aí, cabeça abaixo, como se você fosse o derrotado. Você não é. Você não é um derrotado, você é mais do que vencedor. Deus está dizendo para alguém, você é vencedor. Você é vencedora. Para de andar de qualquer jeito. Para de andar de qualquer maneira. Começa a zelar por aquilo que Deus te entregou. Se Deus te entregou o seu ministério, cuide, zele. Falando um pouco sobre roupa, o líder tem que se vestir de forma adequada. O líder tem que manter uma constância na vestimenta e na roupa. Ele não anda de qualquer jeito e também não anda de qualquer maneira. Você precisa estar com a roupa certa. Você não pode andar todo desajeitado, com roupa que vai escandalizar. Não, você tem que ter uma roupa que vai te valorizar, que vai dar autoridade. O líder precisa ter autoridade. Autoridade. E andar com a roupa certa. Pega isso aqui. Estralou, agora estralou. Você precisa andar com a roupa certa. O líder, para ter autoridade, a roupa está incluída no seu posicionamento. É se posicionar com atitude. É se posicionar com força. É se posicionar com exemplo. É também se posicionar com roupa. Comece a cuidar do que você veste. Cuidado, você está influenciando. Cuidado, você vai levar pessoas a algum lugar. E se você levar para o lugar errado, Deus vai cobrar de você. Isso é muito sério, é muito pesado. É uma grande responsabilidade que desce sobre os ombros do líder. Cuidado. O líder precisa andar com a roupa adequada, a roupa certa. Eu espero que você esteja entendendo sobre posicionamento. Isso aqui é muito importante. Espero que você esteja anotando, hein?
Anote. Tudo que você for pegando aqui, que você achar importante, manda ver. Manda para dentro. Anota. Usar a roupa específica. Estamos falando sobre isso. O líder precisa ter postura e comportamento. Um líder não pode ter qualquer comportamento. Outra coisa, o líder não pode ter palavras fora aí do padrão, do normal. Não vou nem falar de palavrão ou de palavras obscenas, isso está totalmente fora, desconsidere. Para o líder precisa ter uma linguagem santa, uma fala santa, íntegra. As palavras que saem da sua boca têm poder. De todas as formas, para fazer acontecer, para influenciar os outros a falar a mesma coisa. Saiba disso. Para você ter uma noção. Tem algo que eu falo muito que é a frase é forte. Já tem mais de um ano que eu comecei a pronunciar ela com grande intensidade. E depois que isso aconteceu, literalmente pegou, todo mundo começou a falar. No campo aqui, todo mundo é forte, é forte, é forte. É forte, igreja. É forte. Todo mundo começou a dizer a mesma coisa. É forte. Outra coisa que eu tenho falado muito nos últimos dias é bora para cima do inimigo. E muitas pessoas começaram também a falar. Isso é uma influência através da fala. Aquilo que eu falo é influente. Então, se eu falar qualquer coisa, se eu puxar um vocabulário deselegante, que não está de acordo com o líder, isso vai ser prejudicial. Então eu tenho que vigiar muito, tenho que tomar muito cuidado com as palavras que saem da minha boca. A mesma coisa para você, líder. Deus está te levantando numa liderança. Eu não sei se você está entendendo isso. Deus está te levantando. Ei, você não está aqui à toa. Deus está falando com você. Ei, Josué. Posicionamento. Posicionamento. Entenda, Josué, que se você não se levantar e ir fazer, ninguém vai fazer por você. Se você não se levantar e ter atitude, esqueça. Ninguém vai mover uma palha. Mas a partir do momento que você se levantar, ter atitude, todo mundo vai te seguir, todo mundo vai com você. Olha que forte, que tremendo. Enquanto você está paralisado, você não está tendo atitude, você não está fazendo, ninguém faz. Mas quando você começa a fazer, você arrasta muita gente para fazer juntamente com você. Isso é muito poderoso. Atitude. A falta de ação produz um caos na sua vida. A falta de ação produz um caos na minha vida. Toda vez que você deixa de agir, algo começa a perecer. Entenda. Enquanto você está tendo atitude, enquanto você está tendo movimento, as coisas estão andando e estão crescendo. A partir do momento que você deixa de agir, as coisas começam a degradar. Por exemplo, imagina, você tem um jardim de flores e você precisa todos os dias regar, tacar água para continuar crescendo aquelas flores e elas não morrerem. Se você você pode ficar 30 anos. Eu nem sei qual é a estimativa que dura uma flor. Mas vamos colocar aí, você pode ficar 5 anos cuidando do jardim, deixando ele florido, regando todo dia. Fique 30 dias, vou colocar aí a média de 30. Fique 30 dias sem regar. Para você ver o que acontece. Eu vou te falar. O jardim vai começar a morrer. Vai morrer tudo.
os seus anos de dedicação e de trabalho indo por água abaixo, porque você deixou de ter atitude. Você deixou de ter atitude, de agir. E por essa falta de atitude, parou de haver um crescimento. Eu quero que você pegue essa senha aqui agora. Quem não está crescendo, está morrendo. Isso é muito forte, Josué. Se você continuar assim, daqui a pouco você vai morrer igual Moisés. É que no caso de Moisés, chegou a hora dele. Mas se você ficar sem atitude assim, você vai morrer. O inimigo está se aproximando. Ei, você não tem tempo para ficar parado. Não temos tempo para ficar parado. Bora para cima. Quanto mais tempo você demora para fazer, pior é. As coisas vão morrendo, morrendo, morrendo. Relacionamentos morrem. Ministérios morrem. Igrejas morrem por falta de atitude. Eu repito, se alguém não está crescendo, está morrendo. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está subindo de nível, vou falar a verdade, você está descendo de nível. A falta de atitude está te fazendo descer de nível, ô líder. Assim não dá. Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar estacionado? Líder, até quando você vai deixar as coisas para mais tarde? Até quando você vai deixar as coisas para depois? Posicionamento e atitude. Assuma sua posição e tenha atitude. Tenha atitude. Porque não adianta estar na posição e não ter atitude. Não adianta estar na liderança e não ter atitude, parar de ter atitude. Isso vai te fazer descer de nível. Então, enquanto Josué estava parado, ele estava descendo de nível. Por isso que Deus chega para animar ele e dizer: esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte e seja corajoso. O líder tem que ser forte e corajoso. Porque ele vai levar pancada, vai levar bordoada no meio da canela. O inimigo vai querer fazer ele desistir, voltar atrás, não permanecer, e ele vai ter que ser forte e corajoso. Você esperou que seria fácil? Você esperou que seria moleza? Não, você precisa ser forte e corajoso. Você precisa ter força e ter coragem, porque a caminhada é cheia de espinhos. E por isso que você nunca pode parar de ter atitude, porque é parar por um minuto e as coisas já dão muito mal, muito errado. É igual ficar 15 anos na igreja e se desviar uma semana. Muita gente não voltou, não conseguiu, não deu tempo. Ou você está subindo ou você está descendo. Não existe meio termo. Ah, não, já cheguei no nível que eu tinha que chegar, agora estou tranquilo. Estou de boa. Não preciso subir mais, já subi no... Enquanto você estiver aqui, sempre vai ter um nível para subir. E se você não estiver subindo, se você não estiver aprendendo coisas novas, se você não estiver buscando para receber uma unção poderosa, uma unção nova da parte de Deus, ei, você vai descer de nível. Eu entendi na minha caminhada cristã que o crente que não tem propósito, ou seja, que não tem posicionamento, não sabe para onde está indo, ele nunca tem um desafio novo, uma obra nova para enfrentar, ele desanima, ele desvia muitas das vezes. Por quê? Você precisa ter propósito na sua caminhada. Você precisa ter propósito, desafios para você enfrentar.
Igual nesse ano, eu vou revelar aqui para você que está assistindo, eu decretei diante de Deus 365 almas. Eu estou seguindo firme nesse objetivo. Eu creio que até o final do ano, essas 365 almas vai chegar. Eu me disponhei a ganhar. Falei, Senhor, eu quero 365 almas no ano de 2024. Desafio, propósito, possa ser que eu não alcance, mas eu estou debaixo de propósito e debaixo de desafio, debaixo de algo para mim alcançar, um objetivo. Então o crente tem que ter objetivo, ele tem que ter meta, ele tem que ter propósito sobre a vida dele para alcançar, porque senão ele desanima. Então, ou você sobe ou você desce. Se você não está subindo, você está descendo, mas não existe estabilidade espiritual. Sabe por que não existe estabilidade espiritual? Porque se existisse, eu orava 12 horas, eu garantia aí 12 dias, sem precisar orar. Mas eu preciso orar todos os dias, porque estabilidade espiritual não existe. Não existe. Você pode jejuar 40 dias. Você vai precisar continuar jejuando. É frequente, não tem como parar. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou você está subindo ou você está descendo. Quão bom seria se existisse estabilidade? Muita gente acredita que existe estabilidade. É igual uma coisa. Tem muita gente que acha que uma vez liberto, sempre liberto. Mas para de orar e jejuar para você ver o que acontece. Para de ler a Bíblia para ver se você não volta a pecar e ir para o mundo. Entenda, a santificação é algo que tem que ser continuada. Você deixou os vícios, você deixou os desejos da carne, mas você tem que continuar santificando, porque senão você tem o perigo do velho homem despertar, porque ele foi apenas mortificado. É igual você colocar uma anestesia, você mortificou ali, é da mesma forma. Se a anestesia passa, a dor vem, o pecado vem. Tá conseguindo entender? Então você precisa todos os dias estar buscando a Deus para manter a anestesia no corpo, anestesia na carne, para os desejos não voltar. Então, estabilidade espiritual não existe. Eu fiz uma campanha, não vou precisar fazer mais nenhuma campanha na minha vida. Não existe isso. Como eu queria que existisse, mas não existe. Eu tenho que garantir dia após dia a minha permanência diante da presença de Deus. Dia após dia. Se eu não consagrar, se eu não buscar, a minha carne me consome. Os desejos me consomem. E da mesma forma é com você. Está ainda num corpo de carne. Eu sempre costumo dizer, não virou anjo ainda. Não virou anjo. Então você está no corpo de carne ainda. Então tem desejos para mortificar, tem vontades na sua carne que precisam ser abafadas pela busca e a consagração. Estabilidade espiritual não existe, é todo dia. E não dá para ser negligenciado. Ou você busca ou você morre. Ou você está constantemente diante da presença de Deus, ou acabou para você. O diabo vai te destruir. A falta de oração traz falta de visão. Falta de visão traz falta de estratégia. Falta de estratégia. Você vai lutar como? Você não sabe onde o inimigo está vindo, onde está vindo a emboscada. Você não sabe o que fazer. Então a oração te dá direção. Oração traz direção. Jejum traz poder e mortificação. Palavra te traz alimentação, força no seu espírito. Então tudo tem a sua devida importância. Não existe estabilidade espiritual. Gostaria que você anotasse isso. Isso aqui é muito importante. Não existe estabilidade espiritual. Não existe, irmão. Sabe por que não existe?
Porque o livro de Apocalipse vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem uma doutrina por aí que acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Como é que explica esse versículo de Apocalipse? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Calma lá. Se uma vez salvo, sempre salvo, por que eu tenho que guardar algo que já está garantido? Por que Jesus, nos textos dos 4 evangelhos, ele vai dizer sempre sobre vigilância? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Por que ele vai falar sobre vigilância, sendo que a gente já está salvo? Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem o que fazer, não precisa vigiar. É aí que você se engana, é uma doutrina que não é bíblica. Essas pessoas estão pregando algo errado, é o falso evangelho, porque o evangelho verdadeiro tem que continuar a santificação, tem que continuar a busca, tem que continuar a consagração. Estabilidade não existe todo dia, todo dia. É por isso que em Lucas capítulo 18, Jesus vai dizer sobre o dever de orar sempre, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Todos os dias os apóstolos iam orar. Todo dia. É todo dia. Repita comigo. Eu tenho que buscar todo dia. Repita novamente. Eu tenho que buscar todo dia. Você precisa buscar todo dia. Você precisa descer diante da presença de Deus todo dia. Não existe folga, não existe férias. O mundo espiritual não entra em férias. Narasúbia, Ravacandaracéria. Eu estou sentindo graça de Deus. O mundo espiritual não entra em férias. Não entra. Não adianta. Eu vou repetir até esse negócio, até isso entrar na sua cabeça. Estabilidade espiritual não existe. O mundo espiritual não entra em férias. Não existe um período que está mais sossegado. Não, todo dia é pressão. Batalha. Todo dia demônio contra anjo, é pancadaria, é guerra que se trava no mundo espiritual. Por isso que o apóstolo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a vossa guerra é espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades e hostes espirituais. É todo dia. Repita novamente comigo. Todo dia é dia de buscar. Todo dia eu tenho que buscar. Todo dia é dia de buscar. Todo dia. Escreva isso nos comentários. Todo dia é dia de buscar. O mundo espiritual não entra em férias. Os demônios, né, no final de semana, ele não tira folga, não. Ele está matando e roubando, destruindo agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é sábado. Sábado. Enquanto muitos crentes estão lá sossegados. Não, já busquei a semana inteira. Já orei a semana inteira, fui para cima de oração, fiz tudo. Hoje eu estou sossegado, já manti a semana. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que todos os dias nós somos expostos à morte. Todos os dias estamos correndo perigo de vida. Todos os dias somos colocados de frente com a morte. Se tu não buscar, o negócio estreita, hein? Estreita. Tem que parar de acreditar nisso. Nisso de que, não, já fui um dia por semana na igreja, tá bom demais. Quanto mais você puder mergulhar, melhor. Lembre-se dessa senha espiritual. Se você não está subindo, você está descendo. Se você não está alcançando novos níveis, alcançando novas visões, você tem que sempre estar renovando. Renovo. Por exemplo, aqui está um despertador. Se ele quebrar, eu preciso comprar um novo.
Vamos dar um exemplo melhor. Essa parede aqui, ó, quando a tinta começar a desgastar, a pintura é recente, quando a tinta começar a desgastar, vou ter que pintar de novo. Preciso renovar a pintura para manter em bom estado de conservação. Então as coisas têm prazo de validade. Nada é para sempre. Não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Tudo precisa ser renovado. E assim é a nossa vida espiritual. O que o livro de Levítico vai dizer? Capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha que poderoso esse versículo. Poderosíssimo. E sabe o que está escrito nesse texto? É que os sacerdotes levantavam todos os dias pela manhã para colocar a lenha sobre o altar. Então todo dia eles colocavam a lenha, colocavam a lenha, colocavam a lenha, colocavam a lenha, para o fogo não parar de pegar. O livro de Provérbios vai dizer que sem lenha o fogo se apaga. E entenda, o que você coloca todos os dias diante da presença de Deus é lenha para queimar naquele dia. Para o fogo continuar pegando no outro dia, tem que colocar lenha de novo, depois no outro, lenha de novo, e lenha, 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 e lenha. Coloque lenha o tempo inteiro para que o fogo não venha se apagar, porque sem fogo, sem lenha, o fogo se apaga. Sem lenha, não tem como o fogo ficar aceso. Então você precisa renovar a lenha, renovar a sua vida espiritual, renovar as línguas estranhas que saem da sua boca, renovar as visões, renovar os dons, renovação. Não existe estabilidade espiritual. Tenha atitude. Tudo que eu estou falando aqui até agora é sobre atitude. Tenha atitude. Tenha atitude. Você precisa ter atitude. Precisa tirar algo que tem acontecido na sua vida que se chama procrastinação. A procrastinação é a ladra da alma. Porque você tem um propósito, um chamado para exercer e você sempre deixa para depois. Sempre deixa para mais tarde. A procrastinação é a ladra da alma. Eu vou repetir, a procrastinação é a ladra da alma, do chamado, do propósito que Deus tem na sua vida, Josué. Josué, eu quero que você não permaneça nem mais um minuto aí sentado. Levanta e vai para cima do inimigo. Vai para cima dos desafios. Vai para cima dos seus medos. De que formas? Não temas e nem te espantes. Não fui eu que te chamei? Não fui eu que te mandei? Olha o que Deus vai dizer para Josué. Fui eu que te mandei, Josué. Pode ir sossegado, vai tranquilo, porque eu te escolhi, eu te mandei. E se ele mandou, ele garante. Se ele mandou, ele garante. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Lembra quando Deus chegou e falou para Noé construir uma arca? Deus mandou, foi Deus que mandou. Se ele mandou, ele sabe o que está fazendo. Noé, eu não acredito nesse dilúvio, mas Deus mandou eu fazer a arca porque vai vir dilúvio. Ele disse que vai. Então eu creio em toda palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse para mim construir, eu vou construir, eu vou fazer. Ei, entenda, foi Deus que te mandou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Vai, pode ir. Não temas, não temas. Deus está dizendo, não temas, Josué. Eu te escolhi para uma grande liderança, apenas não temas. Segue em frente, vai para cima, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Agora não se esqueça da minha lei, não se esqueça da minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Olha que forte. A meditação
na palavra de dia e de noite. Deus vai mandar Josué meditar na palavra de dia e de noite. Você não pode perder a palavra. A palavra tem que estar guardada dentro do seu coração. Assim como o salmista Davi disse: escondi a palavra guardada dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Se você quiser viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, guarde a palavra, Josué. Guarde a palavra. No livro de Salmos, também 119, vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Ei, jovem, eu estou falando com você agora. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. É a palavra que nos limpa, nos purifica. A palavra é como uma vassoura que vai passando, tirando toda a sujeira. Então o jovem precisa ter a palavra guardada dentro do seu coração. Nós precisamos que a palavra de Deus possa estar dentro de você todos os dias da sua vida. Todos os dias. E dessa forma, prudentemente você se conduzirá. Porque a palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A palavra, ela traz clareza na nossa mente. A palavra é o nosso manual de vida, é o nosso manual de caminhada cristã. Sem a palavra você não sabe para onde o próximo passo, o próximo objetivo. Então tem a palavra dentro do seu coração. Espero que você tenha sido edificado através de todo esse conteúdo, desta palavra. E saiba, Deus ele vai te usar poderosamente. Deus está te convocando. É um convocamento espiritual. Deus te chama. Assim como chamou Josué, você precisa se posicionar e ter atitude. Posicionamento. Se posicione hoje. Deixe de estar parado, paralisado. Deus conta com você nessa última hora. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Esteja posicionado diante da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Que Deus abençoe você poderosamente. Deixa o like se você gostou. Comente aqui o que você achou. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você chegou até aqui no final, escreva aqui nos comentários posicionamento e atitude. Se você deseja adquirir a minha mentoria individual, no qual eu vou te dar todas as instruções que você precisa para ter crescimento espiritual, desenvoltura espiritual para ser usado por Deus, para ser um profeta, uma profetisa de Deus, é só acessar o primeiro link aqui da descrição e adquira já a mentoria individual que vai trazer ativação espiritual para a sua vida. Eu sendo o seu mentor e te dando suporte contínuo para você crescer espiritualmente. Na direção do Espírito Santo a gente vai junto aonde Ele quiser que a gente venha chegar. Posicionamento e atitude, atitude e posicionamento. Deus abençoe a sua vida e o seu coração e até a próxima, até o próximo episódio do NatanCast, se Deus assim permitir. Tamo junto até depois do fim e bora pra cima do inimigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.